Eu recebi uma ligação que mudou minha vida exatamente 24 horas depois de fazer uma promessa que eu achei que nunca seria cumprida. Uma ligação de uma empresa onde eu nunca havia trabalhado, nunca havia enviado currículo, e que nem mesmo sabia que existia. Meu nome é Marcos Andrade. Tenho 32 anos, sou casado com a Ana há 5 anos, e pai do Gabriel, que na época dessa história tinha apenas 8 meses. Sou formado em logística, trabalhei durante 7 anos em uma transportadora de médio porte, e estava desempregado há exatos 12 meses quando tudo isso aconteceu. 12 meses. Um ano inteiro marcando X no calendário da geladeira, contando os dias como um prisioneiro conta os riscos na parede da cela. Cada manhã que eu acordava e não tinha para onde ir era como receber um soco no estômago. Eu era um homem de 40 horas semanais, de horário marcado, de responsabilidades claras. De repente, me vi com todo o tempo do mundo e nenhum propósito. Você que está assistindo acredita em Deus? Deixe seu comentário contando se você acredita e como a fé fez diferença na sua vida. E se esta história está tocando seu coração, se inscreva no canal para não perder nenhum relato como este. Quando fui demitido, pensei que seria questão de algumas semanas. Tinha experiência, conhecia o setor, tinha referências. Logo aparece algo, eu dizia para a Ana. É só uma questão de tempo. Mas as semanas viraram meses, e os meses viraram uma eternidade de silêncios constrangedores sempre que alguém perguntava como estavam as coisas. A Ana trabalhava como auxiliar de enfermagem em uma clínica particular, mas o salário dela mal cobria as despesas básicas. Éramos uma família que dependia da minha renda para viver com dignidade. Sem ela, estávamos apenas sobrevivendo, e mal. O aluguel da nossa casa custava R$ 850. Era uma casa simples, 2 quartos, sala pequena, cozinha que dava para um quintal do tamanho de um banheiro, mas era nossa. Ou pelo menos era onde a gente morava. A Dona Maria, nossa proprietária, era uma senhora de 70 anos que morava na casa da frente. Dona Maria era daquelas pessoas que você percebe que já passou por muita coisa na vida. Tinha as mãos calejadas de quem trabalhou pesado, o cabelo sempre penteado para trás com aqueles grampos antigos, e uma forma de falar que misturava firmeza com bondade. Ela sabia da nossa situação, e isso me deixava ainda mais constrangido. No 10º mês de desemprego, ela bateu na nossa porta numa segunda-feira de manhã. Eu estava tomando café da manhã com o Gabriel no colo quando ouvi as batidas na porta. Meu coração disparou imediatamente. Sabia o que ela queria conversar. Marcos, meu filho, ela disse quando abri a porta, posso entrar um minutinho? Convide-a para sentar na nossa pequena mesa da cozinha. A Ana estava arrumando a casa, mas parou tudo quando viu Dona Maria. O Gabriel estava no meu colo, brincando com uma colherzinha de plástico, alheio à tensão que tomou conta do ambiente. Olha, eu sei que vocês estão passando por uma fase difícil, Dona Maria começou, olhando diretamente nos meus olhos. Eu não quero pressionar, mas também tenho minhas contas para pagar. O aluguel está atrasado há 2 meses. E eu preciso saber quando vocês conseguem se regularizar. Senti meu rosto esquentar de vergonha. Olhei para Ana, que tinha parado de dobrar as roupas e me olhava com uma expressão que eu conhecia bem. Era aquela expressão que ela fazia quando estava preocupada, mas tentava não demonstrar. Dona Maria, eu entendo perfeitamente, respondi, tentando manter a voz firme. Estou correndo atrás de trabalho todos os dias. Tenho certeza de que nas próximas semanas vou conseguir alguma coisa. Ela balançou a cabeça devagar, como quem conhece essa promessa de cor. Marcos, você é um bom rapaz, sempre foi. Mas eu não posso esperar indefinidamente. Se até o final do mês vocês não conseguirem pelo menos uma parte do que devem, vou ter que pensar em outras alternativas. Quando ela saiu, ficamos em silêncio por alguns minutos. O Gabriel continuava brincando, fazendo aqueles barulhinhos que bebês fazem quando estão felizes. O contraste entre a inocência dele e o peso da nossa realidade era quase insuportável. O que a gente vai fazer, Marcos? A Ana perguntou, mas não era uma pergunta que esperava resposta. Era mais um desabafo, uma forma de externar o medo que ela estava guardando há meses. Eu conhecia aquele tom na voz dela. Era o mesmo tom que ela usou quando descobrimos que ela estava grávida e ainda não tínhamos estabilidade financeira. Era o tom de quem está tentando ser forte, mas está com medo. Vai dar certo, amor,
eu disse, mas até eu mesmo não acreditava nas minhas próprias palavras. Sempre deu certo até agora. Mas a verdade é que não estava dando certo. Nada estava dando certo. Eu mandava currículos todos os dias, participava de processos seletivos, fazia entrevistas por telefone e por vídeo. Chegava sempre nas fases finais, mas nunca era o escolhido. Sempre havia alguém com mais experiência, ou com disponibilidade de horário melhor, ou que aceitava um salário menor. O que mais me doía era ver a Ana tentando economizar e ela parou de comprar os produtos de cabelo que gostava, começou a fazer o shampoo render por semanas, cortou todos os pequenos luxos que uma mulher tem direito de ter. Quando ela achava que eu não estava vendo, ela recontava as fraldas do Gabriel, como se pudesse fazer com que durassem mais tempo apenas olhando para elas. As fraldas eram nosso maior tormento. Um pacote com 40 unidades custava quase R$ 40, e durava no máximo 5 dias. Era um gasto constante, inevitável, que nos lembrava todos os dias da nossa condição. A gente economizava em comida, em produtos de limpeza, mas não dava para economizar em fralda de bebê. Eu me lembro de uma tarde específica, 3 semanas antes da conversa com Dona Maria, quando fui ao supermercado com o Gabriel. Era uma quinta-feira, por volta das 3 da tarde. O supermercado estava quase vazio, só tinha algumas senhoras fazendo compras e funcionários repondo produtos nas prateleiras. Cheguei no corredor das fraldas e fiquei parado em frente às prateleiras por uns 5 minutos. Via tantas opções, tantas marcas, tantos tamanhos. Peguei um pacote da marca mais barata e olhei o preço. R$ 35. Fiquei calculando mentalmente, com o dinheiro que tínhamos, esse pacote nos deixaria com apenas R$ 40 para o resto da semana. O Gabriel estava no carrinho, olhando para as embalagens coloridas como se fossem brinquedos. Ele sorria para mim daquele jeito que só bebês sabem sorrir, com a boca toda aberta e os olhinhos brilhando. Não tinha ideia de que seu pai estava passando por um dos momentos mais difíceis da vida. Estava quase colocando o pacote no carrinho quando ouvi uma voz atrás de mim. Marcos? Marcos Andrade? Me virei e vi um homem que eu conhecia do tempo da transportadora. Era o Carlos, um motorista que trabalhava lá quando eu ainda estava empregado. Ele estava com uma cesta cheia de compras, tinha a aparência de quem estava bem na vida. Carlos, como você está, cara? Cumprimentei, tentando soar natural. Tudo bem, e você? Soube que você saiu da empresa. Conseguiu alguma coisa melhor? A pergunta que eu mais odiava ouvir. Tentei sorrir e responder de forma vaga. Estou analisando algumas propostas, sabe como é? Ele assentiu, mas eu percebi que ele notou o único item no meu carrinho e a forma hesitante como eu estava olhando os preços. Houve um momento de silêncio constrangedor. Bom, se aparecer alguma coisa na área, eu te aviso, ele disse, mas já estava começando a se afastar. Valeu, Carlos. Obrigado. Quando ele saiu do corredor, senti um aperto no peito que quase me fez chorar ali mesmo, no meio do supermercado. Peguei o pacote de fraldas, coloquei no carrinho e fui para o caixa, mas tinha vontade de desaparecer da face da terra. A situação financeira foi piorando gradualmente. No 11º mês de desemprego, começamos a atrasar outras contas. Primeiro foi a energia elétrica, que recebeu um aviso de corte. Depois foi o cartão de crédito, que já estava no limite há meses. Por fim, começamos a dever no mercadinho do seu Chico, que ficava na esquina da nossa rua. Seu Chico era um homem de uns 60 anos que conhecia toda a vizinhança. Tinha aqueles óculos de leitura sempre pendurados no pescoço e uma forma paternal de tratar os clientes. Quando começamos a pedir para anotar as compras na caderneta, ele não questionou. Apenas disse, sem problemas, Marcos. Você paga quando puder. Mas eu via no olhar dele que ele sabia que nossa dívida estava crescendo perigosamente. Toda vez que eu entrava no mercadinho, ele olhava para o caderno onde anotava as dívidas dos clientes, e eu percebia que nossa página estava ficando cheia. Uma noite, 2 semanas antes da história que vou contar, a Ana e eu tivemos nossa primeira briga séria sobre dinheiro. Foi depois que descobrimos que o leite que compramos para o Gabriel havia passado do prazo de validade, e tivemos que jogar quase metade fora. Marcos, não dá mais, ela disse, com uma voz que misturava raiva e desespero. O Gabriel precisa de leite, precisa de fraldas, precisa de um pai que consiga sustentar a família. Aquelas palavras me acertaram como uma facada. Você acha que eu não estou tentando?
respondi, mais alto do que deveria. Você acha que é fácil para mim ver vocês passando por isso? Eu sei que você está tentando, ela disse, e começou a chorar. Mas tentar não está sendo suficiente. Estamos devendo para todo mundo, Marcos. Todo mundo. O Gabriel, que estava dormindo no quarto, acordou com nossos gritos e começou a chorar também. A Ana foi consolá-lo, e eu fiquei sozinho na cozinha, olhando para a geladeira quase vazia e para as contas acumuladas na mesa. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em como havia chegado até ali. Eu era um homem formado, com experiência, com referências. Como é possível que alguém assim ficasse um ano inteiro sem conseguir trabalho? Comecei a questionar tudo. Questionei minha competência profissional, questionei se havia algo errado comigo que as empresas conseguiam perceber e eu não. Questionei se não estava sendo exigente demais com o salário, ou se deveria aceitar qualquer coisa, mesmo que fosse muito abaixo do que eu merecia. Mas o que mais me doía era ver a Ana perdendo a esperança. Ela sempre foi uma mulher forte, otimista, que acreditava que as coisas sempre tinham um jeito de se resolver. Mas eu via que essa crença estava sendo corroída dia após dia pela realidade brutal da nossa situação. 3 dias antes da quinta-feira que mudou tudo, aconteceu algo que quase me quebrou completamente. Eu estava voltando de mais uma entrevista que não havia dado em nada quando passei em frente ao shopping da cidade. Era por volta das 6 da tarde, horário de movimento, e havia muitas famílias passeando com crianças. Vi um casal mais ou menos da nossa idade empurrando um carrinho de bebê. O homem vestia uma camisa social bem passada, a mulher estava arrumada como alguém que tem tempo e dinheiro para se cuidar. Eles entraram em uma loja de roupas infantis e ficaram escolhendo roupinhas para o bebê com aquela tranquilidade de quem pode comprar o que quiser. Fiquei parado em frente à vitrine, observando aquela cena que poderia ter sido minha se as coisas tivessem sido diferentes. O Gabriel tinha apenas 3 roupinhas que ainda serviam nele, e uma delas já estava ficando pequena. A Ana havia comentado que precisaríamos comprar roupas novas em breve, mas ambos sabíamos que não tínhamos dinheiro para isso. Quando cheguei em casa naquela noite, a Ana estava dando banho no Gabriel. Ela cantava baixinho para ele, uma música que a mãe dela costumava cantar para ela quando era criança. O Gabriel ria e batia as mãozinhas na água, completamente feliz. Fiquei parado na porta do banheiro, observando aquela cena. Meu filho era perfeito, minha esposa era perfeita, mas eu sentia que estava falhando com eles todos os dias. Eles mereciam segurança, mereciam estabilidade, mereciam um marido e pai que conseguisse prover o básico para a família. Como foi a entrevista? A Ana perguntou sem olhar para mim, concentrada em fazer espuma no cabelo do Gabriel. Não deu certo, respondi, tentando soar natural. Ela apenas assentiu. Já estava acostumada com essa resposta. Não perguntou mais detalhes, não tentou me consolar. Era como se ambos tivéssemos aceito que a frustração era parte da nossa rotina diária. Naquela noite, depois que colocamos o Gabriel para dormir, ficamos sentados no sofá assistindo televisão. Não era um silêncio confortável, era um silêncio pesado, carregado de preocupações não verbalizadas. Durante o intervalo comercial, passou uma propaganda de uma loja de móveis oferecendo financiamento sem juros. A Ana comentou que nossa cama estava começando a afundar no meio, e que seria bom trocar antes que o Gabriel começasse a dormir conosco. Quando as coisas melhorarem, a gente compra uma cama nova, eu disse, a frase que havia virado meu refrão para tudo. Quando as coisas melhorarem, ela repetiu, mas não foi uma concordância. Foi mais como se ela estivesse testando o som dessas palavras, tentando descobrir se ainda acreditava nelas. Foi nesse contexto de desespero crescente que chegou aquela quinta-feira que mudou tudo. Eu havia acordado com dor de cabeça, resultado de mais uma noite mal dormida. Tomei café da manhã olhando para a pasta azul onde guardava meus currículos, já amassados de tanto entre e sai de empresas. A Ana estava arrumando o Gabriel para levá-lo à casa da mãe dela, onde ele ficava quando ela ia trabalhar. Era uma rotina que me machucava todos os dias, ver minha esposa se preparar para trabalhar enquanto eu ficava em casa, sem ter para onde ir. Você vai sair hoje? Ela perguntou, não por curiosidade, mas porque sabia que ficar em casa o dia todo me deixava ainda mais deprimido. Vou sim, respondi, sem saber exatamente para onde iria. Vai na igreja, ela disse, de repente, enquanto colocava uma fralda na bolsa do Gabriel. Nem que seja só para respirar. Aquela sugestão me pegou de surpresa.
A Ana sempre foi uma pessoa religiosa, mas nunca foi de ficar dando conselhos espirituais. Ela frequentava a igreja de vez em quando, mas não era fanática. Era mais uma fé silenciosa, pessoal. Igreja? Perguntei. Ela disse, me olhando nos olhos. Você está carregando muito peso sozinho, Marcos. Às vezes a gente precisa entregar esse peso para alguém maior que a gente. Depois que ela saiu com o Gabriel, fiquei sozinho em casa por algumas horas. Tentei assistir televisão, tentei ler um livro, tentei fazer qualquer coisa que me distraísse dos pensamentos negativos, mas nada funcionava. Por volta das 4:30 da tarde, peguei a pasta azul com os currículos e decidi seguir o conselho da Ana. Caminhei até a igreja de São Sebastião, que ficava a umas 6 quadras da nossa casa. Era uma igreja pequena, construída nos anos 70, com aquela arquitetura simples que parece abraçar quem entra. O portão lateral estava aberto, mas não havia movimento. Era um dia comum de semana, não era horário de missa. Entrei devagar, como quem não tem certeza se está fazendo a coisa certa. O interior da igreja estava silencioso e fresco. Vi algumas fileiras de bancos de madeira escura, um altar simples com uma imagem de São Sebastião ao centro, e várias capelas laterais com santos diferentes. O cheiro era aquele típico de igreja, vela derretida, madeira encerada e algo indefinível que parece ser próprio de lugares sagrados. Caminhei devagar pelos corredores, observando as imagens. Não sou uma pessoa muito religiosa, mas havia algo reconfortante naquele ambiente. Era como se o silêncio tivesse uma qualidade diferente ali dentro, um silêncio que acalmava ao invés de oprimir. Foi quando vi a capela lateral de Santo Expedito que algo me chamou a atenção. A imagem era pequena, mas impressionante. O santo estava vestido com uma capa vermelha, segurava uma palma na mão direita e uma cruz na esquerda. Mas o que mais me marcou foi o pé direito dele, que estava pisando em cima de uma figura que representava a palavra Cras, que significa amanhã em latim. Tinha algo poderoso naquela imagem. Um santo que esmaga o amanhã, que resolve as coisas hoje, que não aceita a procrastinação. Era exatamente o que eu precisava, e uma solução que não fosse empurrada para o dia seguinte. Sentei no banco em frente à capela e fiquei observando a imagem por alguns minutos. Era estranho, mas sentia como se o santo estivesse me olhando de volta. Não de forma assustadora, mas de forma compreensiva, como alguém que entende o desespero de quem não tem mais tempo para esperar. Foi então que tive uma ideia que, na época, me pareceu ao mesmo tempo desesperada e inspirada. Abri a pasta azul, peguei um dos currículos, o mais novinho, que eu havia imprimido na semana anterior, e olhei para ele como se fosse uma carta que eu estava prestes a enviar. Levantei-me do banco e me aproximei da base da imagem. Vi algumas flores murchas deixadas por outros devotos, algumas velas queimadas e uns papéis com pedidos. Coloquei meu currículo aos pés do santo, encostado no pedestal de mármore, e prendi-o com um clipe da pasta para que não caísse. Ajoelhei-me ali mesmo, no chão frio da igreja, e comecei a falar baixinho. Santo Expedito, eu sei que o Senhor resolve as causas urgentes, e a minha situação não pode ser mais urgente do que já está. Estou há 1 ano desempregado, devo aluguel, devo no mercado, e meu filho está ficando sem fraldas. Sentia-me um pouco ridículo falando sozinho em voz alta, mas ao mesmo tempo havia uma necessidade urgente de externar aqueles sentimentos para alguém, mesmo que fosse para uma imagem de santo. Eu não estou pedindo milagre, continuei. Estou pedindo uma oportunidade, uma chance de trabalhar, de sustentar minha família, de ter dignidade de volta. Eu sei trabalhar, eu tenho experiência, eu só preciso que alguém me dê uma chance. Parei de falar por um momento e fiquei olhando para a imagem. Via algo na expressão do santo que transmitia determinação, como se ele realmente fosse capaz de resolver as coisas de forma rápida e definitiva. Foi então que fiz a promessa. Se o Senhor me ajudar, se eu receber uma resposta positiva nas próximas 24 horas, eu volto aqui para dar meu testemunho. E vou separar uma parte do meu primeiro salário para comprar fraldas e doar para outro pai que esteja passando pelo que eu estou passando. Depois de fazer a promessa, fiquei ali ajoelhado por mais alguns minutos. Não estava exatamente rezando, estava mais tentando transmitir para o universo a urgência da minha situação. Era como se eu estivesse depositando toda a minha esperança naquele momento, naquele lugar. Quando me levantei, senti algo diferente. Não era exatamente confiança, mas era uma espécie de alívio. Como se eu tivesse finalmente entregado o controle da situação para alguém maior do que eu.
Havia feito tudo o que estava ao meu alcance, agora só restava esperar. Saí da igreja por volta das 5h20. O sol estava começando a se pôr, e as ruas estavam com aquele movimento típico de fim de tarde, pessoas voltando do trabalho, crianças brincando nas calçadas, vida normal acontecendo ao meu redor enquanto eu carregava aquela promessa feita minutos antes. Chegando em casa, a Ana já havia voltado do trabalho e estava preparando a janta. O Gabriel estava no chão da sala, brincando com uns potes de plástico que faziam barulho quando ele balançava. Como foi a igreja? Ela perguntou, sem levantar os olhos da panela. Foi bom, respondi. Me senti melhor. E não era mentira. Via realmente um peso a menos nos meus ombros, como se eu tivesse dividido o fardo com alguém. Peguei o Gabriel no colo e fiquei brincando com ele enquanto a Ana terminava de fazer a janta. Naquela noite, pela primeira vez em meses, consegui dormir sem ficar revirando na cama pensando em contas e preocupações. Tinha uma sensação estranha de que algo estava para acontecer, mas não sabia se era esperança ou apenas cansaço. Na sexta-feira, acordei com uma energia diferente. Não era exatamente otimismo, mas era uma expectativa, como se eu estivesse aguardando um resultado importante. Tomei café da manhã observando o relógio frequentemente, sem saber exatamente por quê. A Ana saiu para trabalhar comentando que iria passar no mercado na volta para comprar algumas coisas básicas. Eu disse que talvez tivesse novidades quando ela voltasse, mas não expliquei por quê. Também não sabia explicar. Passei a manhã arrumando a casa, organizando papéis, fazendo coisas que havia deixado acumular durante semanas. Era como se eu estivesse me preparando para algo, embora não soubesse para o quê. Almocei sozinho, assistindo ao jornal local. Via reportagens sobre empresas que estavam contratando, projetos de geração de emprego, coisas que normalmente me deixariam ansioso ou deprimido. Mas naquele dia, eu assistia com uma curiosidade distante, como se aquelas informações fossem relevantes para outra pessoa. Por volta das 3 da tarde, comecei a ficar verdadeiramente nervoso. Faltava menos de 2 horas para completar as 24 horas da minha promessa, e nada havia acontecido. Comecei a me sentir idiota por ter acreditado que uma oração em frente a uma imagem poderia resolver meus problemas. Às 4 horas, eu já estava me convencendo de que tudo não passava de desespero e auto-engano. Que história é essa de santo resolver problemas de emprego? Pensava comigo mesmo. Eu preciso continuar mandando currículos e fazendo entrevistas, mas algo me impedia de desistir completamente. Talvez fosse o fato de que eu havia prometido 4 horas, e as 24 horas ainda não haviam se completado. Às 4h10 da tarde, eu estava na cozinha lavando a louça do almoço quando meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia, com o DDD da minha cidade. Meu coração deu uma acelerada que eu consegui ouvir. Deixei tocar 2 vezes antes de atender, tentando controlar a ansiedade. Alô, disse, procurando soar natural. Boa tarde, falo com o Sr. Marcos Andrade? Era uma voz feminina, profissional, do tipo que a gente ouve em empresas sérias. Sim, sou eu. Aqui é a Júlia, do RH da Translate Logística. O senhor tem alguns minutos para conversar? Translate Logística. Eu nunca havia ouvido falar dessa empresa na vida. Nunca havia mandado currículo para lá, nunca havia me candidatado a vaga alguma com esse nome. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ela conseguia ouvir pelo telefone. Tenho sim, respondi, tentando manter a voz firme. Perfeito. Marcos, nós recebemos sua indicação ontem no final da tarde, e seu perfil chamou muito a atenção da nossa equipe. Temos uma vaga de supervisor de pátio em aberto, e gostaríamos de saber se o senhor ainda está disponível no mercado. Recebemos sua indicação ontem no final da tarde. As palavras ecoaram na minha cabeça como ontem no final da tarde, exatamente no horário em que eu estava ajoelhado na igreja, colocando meu currículo aos pés de Santo Expedito. Estou sim, consegui responder, embora minha voz estivesse tremendo. Totalmente disponível. Ótimo. Nosso gerente operacional gostaria de conversar com o senhor hoje mesmo, se possível. Teria disponibilidade para uma videochamada às 5 horas? Olhei para o relógio da cozinha. Eram 4h12 da tarde. Faltavam exatamente 48 minutos para as 5 horas. Tenho sim, respondi imediatamente. Pode ser perfeitamente. Perfeito. Vou enviar o link da reunião por e-mail agora mesmo.
É o e-mail que está no seu currículo. Confirmei o e-mail e desliguei o telefone. Fiquei parado na cozinha por alguns segundos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Olhei para o relógio novamente. 4h13. Faltavam menos de 2 horas para completar as 24 horas da minha promessa. Corri para o quarto e comecei a me arrumar para a entrevista. Coloquei a camisa social mais bonita que tinha, ajeitei o cabelo, organizei um espaço na sala onde o fundo ficasse apresentável para a videochamada. Minha mente estava acelerada, tentando processar a coincidência absurda do timing. Às 5 horas em ponto, entrei na videochamada. Do outro lado da tela estava um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, cara de quem tinha experiência no setor de logística. Marcos, prazer. Sou Roberto Silva, gerente operacional da Transleste. Prazer, Roberto. Obrigado pela oportunidade. A entrevista fluiu de uma forma surpreendentemente natural. Roberto fez perguntas sobre minha experiência anterior, sobre situações específicas que eu havia enfrentado, sobre minha disponibilidade de horário. Eu respondi com honestidade, sem tentar vender uma imagem que não fosse real. Durante 40 minutos, conversamos sobre logística, sobre gestão de pátio, sobre relacionamento com motoristas e fornecedores. Eram assuntos que eu dominava, áreas onde eu realmente tinha experiência e conhecimento. Marcos, Roberto disse no final da entrevista, preciso te contar uma coisa interessante. Seu nome chegou até nós de uma forma um pouco inusitada. Meu coração disparou. Como assim? Temos um projeto social aqui na empresa, onde mantemos uma planilha com nomes de profissionais da região que se destacaram em empresas parceiras. Seu nome estava nessa planilha com um asterisco do lado, que significa entrar em contato antes de publicar a vaga. Alguém havia recomendado especificamente que falássemos com você antes de abrir o processo seletivo para o mercado. Mas eu não conheço ninguém na Transleste, disse, genuinamente confuso. Pois é. Esse é o ponto interessante. Não conseguimos identificar quem fez a indicação. A planilha é antiga, passou por várias mãos. Mas o asterisco estava lá, e quando vi seu perfil, entendi por que alguém havia recomendado. Roberto explicou que a vaga era para supervisionar o pátio da empresa, que funcionava em 3 turnos. Seria responsável por coordenar carga e descarga de caminhões, controlar entrada e saída de mercadorias, gerenciar uma equipe de 12 pessoas. O salário inicial é de R$ 3.500, ele disse, mas vale alimentação, vale transporte, plano de saúde para você e a família, e participação nos lucros, R$ 3.500. Era mais do que eu ganhava no meu último emprego. Era o suficiente para pagar todas as nossas contas, quitar as dívidas e ainda sobrar um pouco para emergências. Estou muito interessado, disse, tentando não demonstrar o desespero na voz. Ótimo. Vou enviar a proposta formal por e-mail ainda hoje. Se estiver tudo certo, gostaria que você começasse na segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem, em 4 dias, eu estaria trabalhando novamente. Em 4 dias, teria renda fixa novamente. Em 4 dias, poderia olhar para mim e para o Gabriel e dizer que as coisas iam ficar bem. Perfeito, respondi. Muito obrigado pela oportunidade. Quando desliguei a videochamada, eram 5h42 da tarde, 21 horas e 42 minutos depois da minha oração na igreja, dentro do prazo de 24 horas que eu havia estipulado na promessa. Se você está gostando desta história de transformação, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum relato como este. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir sobre fé e segundas chances. Fiquei sentado na cadeira por alguns minutos, tentando processar tudo o que havia acontecido. Não era possível que fosse coincidência. O timing era preciso demais, as circunstâncias eram específicas demais. Havia algo maior acontecendo ali. Às 6h15, a Ana chegou do trabalho com o Gabriel. Ela entrou pela porta carregando 2 sacolas do mercado e encontrou-me sentado na sala com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, imediatamente preocupada. Consegui um emprego, disse, simplesmente. Ela parou onde estava, as sacolas ainda nas mãos. Como assim? Recebi uma ligação de uma empresa. Fiz entrevista por vídeo. Consegui o trabalho. Começo segunda-feira. A Ana colocou as sacolas no chão devagar, como se estivesse processando a informação. Que empresa?
Transleste Logística. Supervisor de pátio. R$ 3.500 mais benefícios. Foi então que ela começou a chorar. Não era um choro de tristeza, era um choro de alívio acumulado de meses. Era como se toda a atenção que ela havia guardado durante o último ano estivesse saindo de uma vez só. Levantei-me e a abracei, junto com o Gabriel que estava no colo dela. Ficamos os três abraçados no meio da sala, chorando de alívio, de gratidão, de esperança renovada. Como foi que eles te encontraram? Ela perguntou quando conseguiu parar de chorar. Contei toda a história. A ida à igreja, a oração para Santo Expedito, a promessa das 24 horas, o currículo deixado aos pés da imagem. Contei sobre a ligação que chegou exatamente dentro do prazo, sobre a entrevista que fluiu perfeitamente, sobre a explicação misteriosa do asterisco na planilha. A Ana me ouviu em silêncio, balançando a cabeça devagar. Quando terminei de falar, ela disse apenas: "Você vai ter que cumprir a promessa." No sábado de manhã, às 9h20, voltei à igreja de São Sebastião. O movimento era maior do que na quinta-feira. Vi algumas pessoas rezando nos bancos, algumas senhoras acendendo velas, o movimento normal de um sábado de manhã em uma igreja de bairro. Caminhei até a capela de Santo Expedito. Meu currículo ainda estava lá, exatamente onde eu havia deixado. Mas agora havia uma pequena flor branca ao lado, como se alguém tivesse colocado ali como agradecimento por algo. Ajoelhei-me no mesmo lugar onde havia estado 2 dias antes. Mas dessa vez, ao invés de fazer pedido, eu estava ali para agradecer. Promessa feita, promessa paga, disse baixinho, olhando para a imagem do santo. Peguei um envelope que havia preparado em casa. Dentro dele havia R$ 200, parte do adiantamento de salário que a empresa havia me dado para começar o trabalho. Era dinheiro que estava destinado a comprar fraldas e produtos de primeira necessidade para doar a famílias que estivessem passando pela mesma situação que eu havia passado. Deixei o envelope no altar da capela e me dirigi até a sacristia, onde encontrei o sacristão organizando velas e flores. "Bom dia", cumprimentei. "Gostaria de fazer uma doação." Expliquei que havia prometido destinar parte do meu primeiro salário para ajudar famílias necessitadas da comunidade, especificamente pais que estivessem com dificuldades para comprar fraldas e produtos para bebês. "Que bom que consegui o trabalho, meu filho", disse o sacristão, um senhor de uns 70 anos com aquele jeito paternal típico de quem passou a vida toda cuidando de uma igreja. "Conheço algumas famílias aqui do bairro que estão passando por dificuldades. Vou fazer a distribuição com discrição, sem mencionar seu nome." "Perfeito", respondi. "É exatamente assim que eu gostaria." Saí da igreja com uma sensação de ciclo completo. Havia pedido ajuda em um momento de desespero, havia recebido essa ajuda de uma forma que não conseguia explicar racionalmente, e agora estava cumprindo minha parte do acordo. Na segunda-feira, às 6 da manhã, apresentei-me para o primeiro dia de trabalho na Transleste Logística. A empresa ficava em um distrito industrial a uns 15 quilômetros da minha casa. Era um complexo grande, com vários galpões e um pátio imenso onde dezenas de caminhões chegavam e saíam constantemente. Roberto me recebeu na portaria e fez uma apresentação geral da empresa. A Transleste transportava principalmente produtos alimentícios para grandes redes de supermercados da região. Era uma operação complexa, que funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana. "Você vai ficar responsável pelo turno da manhã inicialmente", ele explicou enquanto caminhávamos pelo pátio. "São 6 horas da manhã às 2 da tarde. 12 funcionários diretos, cerca de 40 caminhões por dia." Conheci a equipe que eu iria supervisionar. Eram homens experientes, a maioria com mais tempo de casa do que eu tinha de profissão. Mas eles me receberam bem, sem aquela resistência que às vezes acontece quando chega um supervisor novo. Durante a primeira semana, foquei em aprender os processos específicos da empresa. Cada transportadora tem suas particularidades, seus sistemas, suas formas de trabalhar. Eu tinha experiência na área, mas precisava adaptar esse conhecimento à realidade da Transleste. O trabalho era exigente, mas era exatamente o tipo de desafio que eu gostava. Coordenar descarga, resolver problemas logísticos, gerenciar prazos apertados. Era o tipo de ambiente onde eu me sentia útil, produtivo, valorizado. No final da primeira semana, Roberto me chamou para uma conversa de feedback. "Como você está se adaptando?", perguntou. "Muito bem", respondi honestamente. "É o tipo de trabalho que eu gosto de fazer." "Ótimo."
A equipe também está gostando de trabalhar com você. Disse que você entende do negócio e trata todo mundo com respeito. Era exatamente o tipo de reconhecimento que eu precisava ouvir. Depois de um ano me sentindo rejeitado e desvalorizado, ouvir que eu estava fazendo um bom trabalho era como um bálsamo para a autoestima. No primeiro dia que recebi o salário, a Ana e eu fomos fazer compras no supermercado. Era uma sensação estranha depois de tanto tempo economizando em tudo. Podíamos comprar produtos de qualidade, podíamos comprar um pouco além do estritamente necessário. Mas o momento mais emocionante foi quando chegamos na seção de fraldas. A Ana pegou 2 pacotes da marca Boa, sem olhar o preço, sem fazer cálculos mentais. Era uma liberdade pequena, mas que representava muito para quem havia passado meses medindo cada centavo. Não esquece que você prometeu doar fraldas, ela me lembrou, enquanto colocávamos as compras no carrinho. Não esqueço, respondi. Vamos comprar mais uns pacotes. Compramos 4 pacotes extras de fraldas de tamanhos diferentes, mais alguns potes de leite em pó e produtos de higiene para bebês. Era o kit básico que qualquer pai de recém-nascido precisa ter. No sábado seguinte, levei tudo isso de volta à igreja. O sacristão me recebeu com um sorriso caloroso e me contou que havia identificado 3 famílias da comunidade que estavam passando por dificuldades similares às que eu havia passado. Uma delas, ele disse, é muito parecida com a sua situação. Um pai desempregado há meses, esposa trabalhando sozinha, bebê pequeno. Eles vão ficar muito gratos. Saber que estava ajudando alguém que estava na mesma situação desesperadora que eu havia estado me dava uma sensação de propósito que ia além da simples gratidão. Era como se eu estivesse fechando um ciclo de solidariedade que havia começado com a minha própria necessidade. Algumas semanas depois, enquanto estava trabalhando no pátio, chegou um caminhão de uma transportadora que eu conhecia do tempo da minha antiga empresa. O motorista era o Carlos, o mesmo que havia me encontrado no supermercado meses antes, quando eu estava hesitando para comprar fralda. Marcos, ele gritou quando me viu. Cara, soube que você está trabalhando aqui. Como é que é? Pois é, Carlos. Consegui essa vaga aqui na Transleste. Que bom. Cara, você merecia. Vi que você estava meio perdido quando te encontrei no mercado. Era interessante como as coisas tinham mudado. Agora eu era o cara que estava bem, que tinha conseguido se reerguer. Era uma sensação boa, mas que me lembrava constantemente da fragilidade da situação de qualquer trabalhador. Durante a conversa, Carlos comentou que conhecia um cara que estava desempregado há um tempo e estava passando por dificuldades. Se aparecer alguma coisa por aqui, você me avisa, ele pediu. Claro, respondi. Pode deixar. Era engraçado como a vida dava voltas. Poucos meses antes, eu era o desempregado que precisava de indicação. Agora eu estava na posição de poder ajudar alguém que estava na mesma situação. Conversei com Roberto sobre a possibilidade de abrir uma nova vaga. Ele disse que estava pensando em expandir a operação e que talvez houvesse oportunidade em algumas semanas. Se você conhece alguém de confiança, pode indicar, ele disse. Indicações internas têm dado certo aqui. Pensei na ironia da situação. Eu havia sido contratado através de uma indicação misteriosa que ninguém conseguia explicar. Agora eu estava na posição de fazer indicações para outras pessoas. 2 semanas depois, a vaga se concretizou. Passei o contato do amigo do Carlos para o RH, ele passou pelo processo seletivo e foi contratado. Quando ele começou a trabalhar, me procurou para agradecer. Cara, você salvou minha vida, ele disse. Eu estava desesperado, sem saber o que fazer. Era exatamente a mesma frase que eu tinha vontade de dizer para Santo Expedito. A gratidão desesperada de quem estava no fundo do poço e recebeu uma corda para subir. 3 meses depois de começar a trabalhar na Transleste, recebi minha primeira participação nos lucros. Era um valor equivalente a quase um salário inteiro. Com esse dinheiro, a Ana e eu conseguimos quitar todas as dívidas que havíamos acumulado durante o período de desemprego. Fomos ao mercadinho do seu Chico para acertar a conta que estava pendente há meses. Quando ele viu o dinheiro na mesa, sorriu daquele jeito discreto dele. Que bom que as coisas melhoraram, Marcos, ele disse, riscando nosso nome do caderno de dívidas. Obrigado pela paciência, seu Chico. O senhor foi muito importante nesse período difícil. A gente se ajuda, né, meu filho?
É assim que funciona. Saímos do mercadinho com uma sensação de liberdade que era quase física. Não dever nada a ninguém, ter dinheiro no bolso, poder fazer planos para o futuro, eram coisas que eu havia considerado naturais antes do desemprego, mas que agora valorizava profundamente. Com a situação financeira estabilizada, a Ana começou a fazer planos que havia adiado por meses. Queria fazer um curso de especialização na área dela, queria reformar alguns cômodos da casa, queria começar a guardar dinheiro para dar educação de qualidade para o Gabriel. Agora a gente pode sonhar de novo, ela disse uma noite, enquanto estávamos vendo o Gabriel engatinhar pela sala. Era verdade. O desemprego tinha roubado nossa capacidade de fazer planos, de ter sonhos. Quando você não sabe se vai conseguir pagar o aluguel do mês que vem, fica difícil pensar em projetos de longo prazo. 6 meses depois de começar a trabalhar, recebi uma promoção. Roberto me chamou para uma conversa e disse que estava impressionado com meu desempenho. Estamos abrindo uma nova filial na cidade vizinha, ele explicou. Gostaria que você coordenasse a implementação da operação lá. Seria uma promoção para gerente de operações. Gerente de operações. Um cargo que eu jamais havia sonhado alcançar tão rapidamente. Era uma responsabilidade maior, um salário significativamente melhor, e a oportunidade de liderar um projeto desde o início. Estou muito interessado, respondi, tentando conter a emoção. Ótimo! O projeto começa no mês que vem. Você teria que passar algumas semanas viajando para conhecer outras filiais da empresa, aprender os processos de implementação. Aceitei a promoção e passei as semanas seguintes me preparando para o novo desafio. Era incrível como minha carreira havia decolado em tão pouco tempo. De desempregado desesperado a gerente de operações em menos de Durante uma das viagens de treinamento, conheci outros gerentes da empresa. Em uma conversa durante o jantar, um deles comentou sobre como a Translist fazia contratações. Vocês têm um processo de seleção bem interessante, comentei. Quando me contrataram, disseram que eu estava em uma planilha com asterisco, mas nunca conseguiram identificar quem me indicou. Você é o cara da planilha misteriosa, disse um dos gerentes mais antigos, rindo. Essa história virou lenda aqui na empresa. Como assim? Roberto contou para todo mundo sobre um candidato que apareceu na planilha sem ninguém saber quem indicou. Disse que foi a melhor contratação do ano. Era surreal saber que minha história havia se tornado conhecida na empresa, mas também era reconfortante saber que eu estava correspondendo às expectativas, que a oportunidade que havia recebido não estava sendo desperdiçada. Um ano depois de ter feito a promessa na igreja, decidi voltar lá para renovar meu agradecimento. Era um sábado de manhã, exatamente como na primeira vez que havia voltado para cumprir a promessa. A igreja estava com o mesmo movimento, as mesmas pessoas fazendo suas orações matinais. Caminhei até a capela de Santo Expedito e ajoelhei no mesmo lugar onde tudo havia começado. Dessa vez, ao invés de currículo, levei o da minha família. Era uma foto que havíamos tirado no primeiro aniversário do Gabriel, todos sorrindo, todos com aparência de quem estava bem de vida. Obrigado por tudo, disse baixinho, olhando para a imagem do santo. Por me ensinar que às vezes a gente precisa ter fé mesmo quando não parece fazer sentido. Deixei um envelope com R$ 500 para continuar o projeto de ajuda a famílias necessitadas. Era um valor maior do que da primeira vez, proporcional à melhoria da minha situação financeira. No caminho de volta para casa, encontrei Dona Maria, a proprietária da nossa casa, regando as plantas do quintal dela. Bom dia, Dona Maria, cumprimentei. Bom dia, Marcos. Como está a família? Muito bem, obrigado. Dona Maria, queria agradecer pela paciência que a senhora teve conosco naquele período difícil. Ela sorriu daquele jeito maternal. Meu filho, a gente passa por fases na vida. O importante é nunca desistir. A senhora tem razão. E se algum dia a senhora souber de alguém que está passando por dificuldades, pode me avisar. Agora que as coisas melhoraram, gostaria de ajudar. Que coisa boa, Marcos. É assim mesmo que tem que ser. Quem recebe ajuda, depois ajuda outros. Era exatamente isso. A gratidão que eu sentia não podia ficar parada. Precisava ser transformada em solidariedade com quem estava na mesma situação que eu havia estado. Hoje, 2 anos depois de tudo isso ter acontecido, continuo trabalhando na Translist.
A filial que ajudei a implementar está funcionando perfeitamente, minha carreira continua progredindo, e nossa situação financeira está estável. Mas o mais importante é que aprendi a valorizar coisas que antes considerava garantidas: ter trabalho, ter renda, poder sustentar a família. São conquistas que nunca mais vou considerar automáticas. Todo mês, sem exceção, separo uma parte do meu salário para ajudar famílias que estão passando por dificuldades. Já ajudei mais de 20 famílias com fraldas, leite, produtos básicos. Alguns pais que ajudei conseguiram trabalho e hoje também ajudam outros. A Ana sempre diz que essa experiência nos tornou pessoas melhores, mais gratos, mais solidários, mais conscientes da nossa responsabilidade social. O Gabriel ainda é pequeno para entender, mas quando ele crescer, vamos contar essa história para ele. Não sei se foi milagre, se foi coincidência, se foi um conjunto de fatores que se alinharam no momento certo. O que sei é que quando eu mais precisava, recebi exatamente o que havia pedido, no prazo que havia estipulado. Se você está passando por um momento difícil, se está desempregado, se está sem esperança, quero que saiba que as coisas podem mudar rapidamente, às vezes, de uma hora para outra. O importante é não desistir, continuar tentando, e ter fé de que existe uma solução. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir sobre esperança e segundas chances. Deixe nos comentários se você já passou por algo parecido ou se acredita em intervenções divinas. E lembre-se, promessa feita, promessa paga. Se você receber uma graça, uma bênção, uma oportunidade, não esqueça de retribuir. A gratidão que fica só no coração não transforma o mundo. A gratidão que vira ação, essa sim faz a diferença. Porque no final das contas, a maior lição que aprendi não foi sobre santos ou milagres, foi sobre a força da esperança quando você não tem mais nada a perder, e sobre a responsabilidade de ajudar outros quando você consegue se levantar. Esta foi minha história. Uma história de desespero que virou esperança, de desemprego que virou oportunidade, de promessa que virou realidade. E se servir de inspiração para mais alguém, então valeu cada momento difícil que passei para chegar até aqui. Tentar novamente.